Oi, pessoal. Hoje a aula com as gurias a gente vai conversar sobre alimentação saudável, que é um tema que está sendo falado bastante aqui em casa nos últimos dias, né? A gente está tentando colocar elas mudar os hábitos alimentares delas hoje, então a gente vai tratar sobre esse assunto. Então a gente vai falar o que é a alimentação, né? A alimentação é um processo pelo qual os humanos e outros seres vivos consomem alimentos. Assim, a gente consegue obter nutrientes para que a gente possa sobreviver, né? Aqueles nutrientes necessários para ter um equilíbrio no nosso corpo, para que assim a gente possa sobreviver e realizar as atividades do dia a dia de forma saudável. Para que isso? Para que a gente cresça forte, saudável, então a gente precisa se alimentar de forma saudável, né? E uma alimentação, para ser saudável, ela tem que ser completa. Ela tem que conter nela todos os nutrientes bem equilibrados, né? Ou seja, na quantidade necessária de cada nutriente para que o processo de digestão desses nutrientes seja absorvido pelo intestino e daí então seja distribuído por todo o nosso organismo através do sistema circulatório. A gente trouxe aqui alguns exemplos de alimentação saudável, coisas que a gente pegou aqui na geladeira, na fruteira mesmo. Kiwi! Pois a gente vai falar sobre eles, tá? Esses alimentos, a gente consegue agrupar eles em grupos, né? De algumas maneiras, né? E uma delas seria de acordo com os nutrientes que eles fornecem. Por exemplo, os carboidratos ou hidratos de carbono, né? Gorduras ou lipídios, proteínas, água, vitaminas e sais minerais. Vamos conhecer eles melhor? Vamos, Letícia? O que são os carboidratos? Os carboidratos são nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo, para que possamos fazer exercício ou brincar, né? Fazer tudo para que a gente tenha energia para que a gente consiga fazer tudo que a gente quer. Mas nem todos os carboidratos são saudáveis. A gente tem que cuidar disso. Vamos dar uns exemplos de alguns carboidratos que são saudáveis. O pão, o arroz. O pão, o arroz, o macarrão. O feijão, ele não entra dentro dos carboidratos, mas também ele é saudável. Daqui a um pouco a gente vai falar sobre ele. Os carboidratos que não são saudáveis, eles são também ricos em carboidratos, né? Porém, eles não são muito benéficos para a nossa saúde. Exemplo, bolos, balas, esses não são muito aconselhados a gente ingerir com frequência e em bastante quantidade, porque ele não faz tão bem quanto os outros carboidratos, tá? Uma forma de ingerir alguns carboidratos de forma saudável é consumindo frutas, né? Cada uma aqui tem as suas preferências. A Valentina gosta de ameixa, de kiwi, de pêssego. A Letícia já é mais da maçã, da banana, da laranja, da bergamota. Depois a gente come, né? Que além das frutas ser ricas em carboidratos, os carboidratos saudáveis, elas ainda contêm vitaminas, né? Então é muito importante o consumo das frutas, né? Tem um outro grupo, são as gorduras ou os lipídios. As gorduras são nutrientes que fornecem energia e ajudam na absorção de vitaminas.
Por isso são essenciais para o nosso organismo, né? As gorduras saudáveis são a de origem vegetal, ou seja, abacates, aquelas frutas que contêm um pouco mais de gordura, né? De alimentos que contêm mais gordura, abacate, nozes. Banana? Não, banana não. Castanhas, azeite, outros alimentos também, como carne, a manteiga. Eles também contêm gordura que, se consumida em excesso, pode prejudicar a nossa saúde. Mas tudo deve ser ingerido de forma equilibrada, né? A quantidade e não toda hora comendo aquilo ali. E uma dieta saudável não precisa conter muita gordura. Então a gordura sempre tem que ser muito controlada. Na hora de fazer a comida ali, o arroz, o feijão, procurar não colocar muita gordura, né? Quando comprar uma carne que for comer, tirar o excesso da gordurinha dela. Tudo isso ajuda a ter uma alimentação mais saudável. Outro grupo também é o grupo das proteínas. As proteínas são nutrientes que formam os tecidos do nosso corpo, como os músculos, os ossos, e transportam as vitaminas e fortalecem o nosso sistema imunológico. Que é tipo carnes, né? As proteínas, isso, carne é uma proteína. E o sistema imunológico é aquele sistema que faz a defesa contra as doenças, os vírus, todas essas doenças que a gente possa ter, né? Então, toda alimentação equilibrada ajuda a nos proteger de ficar doente. Essas proteínas a gente encontra como carne, que tu falou, como a gente encontra nos peixes, ovos e laticínios, que são queijo, leite, iogurte, tá? E existem proteínas de origem vegetal. Um exemplo dessas proteínas vegetal a gente encontra nas leguminosas, né? Que a gente precisa também para compor uma dieta bem equilibrada. As vitaminas e sais minerais é um outro grupo. Esses são nutrientes que nos ajudam a sermos saudáveis e que o nosso corpo possa realizar as funções vitais, para que a gente tenha uma boa pressão, para que a gente consiga, né, respirar tranquilamente. Tudo ajuda a ter tudo faz parte da alimentação saudável também. Frutas como laranja, morango, a banana e verduras como espinafre, brócolis e a cenoura têm grande quantidade de vitaminas. Então a gente pode dar uma reforçada nesses alimentos para vocês, né? Quais são? São a banana, tem que ser também Morango, laranja, brócolis, cenoura, né? A gente vai... São coisas que vocês já comem, né? Só o espinafre que eu acho que vocês de repente não conhecem, né? Eu conheço espinafre. Assim, de comer, tu já sentiu o gosto dele? Não, mas eu já vi. É bom? É bom. É a comida do papai. E os minerais são encontrados em pequenas quantidades na água e em diversos alimentos, como o ferro, que está presente na lentilha e na carne. O ferro... E no feijão, né? Isso, e no feijão, isso que a mamãe ia falar agora. O ferro também está presente no feijão, né? E vocês sabiam que para obter as vitaminas que o corpo necessita, devemos comer pelo menos 5 frutas e 5 verduras por dia? Quantas vocês comem? Eu como esse aqui. Não, por dia. Quantos vocês comem? Quantas? Hoje eu comi, eu acho que umas 4 desses aqui e um pêssego. Ah, não, mas eu tô falando assim, variáveis, né? Não a mesma. Eu só como essas aqui. Tá, então isso daí é uma coisa que a gente pode refletir.
é aquilo que eu sempre digo pra gente ter o prato colorido, né? A gente procurar ter o prato colorido em todas as refeições, a gente tá tendo uma dieta equilibrada, porque as cores também é um tipo de agrupamento de nutrientes, tá? Então, 5, eu sempre digo, sempre cobro 4. Se comer 4, tá bom, de bom tamanho, mas o ideal é 5 por dia. É 5 frutas, né? Porque hoje eu tive 6 cores no meu prato. 5. Muito bem, isso aí. 5 frutas e 5 Pera, deixa eu ver. Eu tive 6 que eu comi. A laranja, o kiwi, a cenoura, purê, o arroz e a carne. A carne, então foi 6. E tudo daquilo que tu comeu. Tu comeu o arroz, o purê, a carne, o tomate, o arroz e o... Qual foi a fruta que tu comeu? Laranja. Tu comeu a laranja, isso. 6 também, então deu 6. A água. A água é muito importante para nos mantermos hidratados, né? É o componente mais abundante de todo ser vivo. E vocês sabiam que grande parte do nosso corpo, ele é formado por água? É, sabiam? Também é tudo mole. É, não é por isso. Por isso é fundamental que a gente beba bastante água ao longo do dia. E aumentar esse consumo se a gente for fazer algum exercício físico ou se o dia estiver muito quente. Um dia como hoje, né? Vocês têm as garrafinhas? Vocês carregam as garrafinhas? Carrega a tua garrafinha, né? Olha aí. Isso. Eu carrego a minha, só que depois eu boto na geladeira pra ficar esfria assim. Então, agora vamos dizer algumas dicas para a gente ter uma alimentação mais saudável. Comer bastante alimentos variados, aquilo das cores, né? Tanto carboidrato, a gordura, a proteína, os sais minerais, tudo. Fazer pelo menos 4 refeições por dia. Que são quais? Café da manhã, no mínimo, né? Isso é mínimo. O café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta. Mas também pode ser um janta, Pode ser um café, um lanche, né? Um lanchinho mais reforçado, né? E é só que essas refeições, tudo bem equilibrado, não é sempre comendo as mesmas coisas ou comendo coisas erradas, né? Coisas que não são saudáveis. Beber bastante água frequentemente. O indicado pra gente de consumo de água por dia é 2 litros, tá? Então, a gente tentar manter, vocês encherem as garrafinhas cada vez que terminar de tomar e colocar na geladeira e tomar de novo. E fazer exercício físico. O exercício físico também ajuda, né? Juntamente com a alimentação saudável. Igual eu fazia lá em casa quando tinha 4 anos, eu ficava... Eu tenho até uma salinha ali pra mim. Tem, né? Ajuda a gente ter uma vida bem saudável, um corpo bem saudável. E cuidar da nossa alimentação para que a gente cresça forte e saudável. Gostaram da aulinha de hoje? Gostou, né? Então tá. Agora vamos botar em prática, né? Então tá. Tchau, pessoal. Tchau.